Então, vocês conheceram o filósofo camaronês Achille Mbembe, professor da universidade na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, da Universidade de Witwatersrand, e autor da obra Necropolítica. Ele fez um trabalho de estudo sobre o mundo das mortes na sociedade contemporânea, na qual vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de mortos-vivos. O poder, explica o autor, se materializa pela expressão da morte. No contexto da pandemia, o novo coronavírus, como necropoder, atua sobre a gente. Em entrevista à Folha de São Paulo, Achille Mbembe disse se tratar de um momento de calamidade que nos traz uma série de questões incômodas. A questão é encontrar uma maneira de garantir que todo indivíduo tenha como respirar. E essa deveria ser a nossa prioridade política. A quarentena, por outro lado, é uma forma de regular o poder sobre a morte, mesmo que não absoluto, já que dependemos também das outras pessoas. Segundo o autor também, o nosso medo do isolamento está relacionado ao nosso temor de confrontar o nosso próprio fim. Esse medo tem a ver com não sermos mais capazes de delegar a nossa própria morte a outras pessoas. O professor de filosofia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, o professor de filosofia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Edson Telles, explicou que o controle do cidadão e da morte deles está diretamente ligado ao processo histórico de colonização e racialização. Um país como o Brasil, nascido e estruturado com base no racismo e no patriarcalismo, tem produzido práticas e relações sociais extremamente desiguais, cujos sujeitos sofrem a ação de precarização de suas vidas, seguem os critérios de classes e seus territórios. Raça e gênero. Assim, precarizar vidas é torná-las também descartáveis. São os corpos descartáveis. Edson Telles é coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense
da Unifesp, onde é feita a identificação de ossadas encontradas no cemitério de Perus. Em São Paulo. Ele relembra os casos de desaparecidos da ditadura militar como um exemplo de necropolítica no Brasil.